Então esse exercíciozinho foi o que ficou para casa, né, na última aula, tá certo? Então vamos lá, eu vou corrigir ele aqui, né, e passar mais para vocês aí, tá certo? Tá, resolver mais exercícios em sala de aula, que é uma coisa que tinha muito no presencial, é isso. Eu acho que é uma coisa que faz falta, é isso aí. Que a gente vai vendo, né? Tanto eu quanto vocês vão percebendo como você está aprendendo ou não, né? Então tá aí, 6 volts é a força eletromotriz do gerador, né? Da bateria. Ela tem uma resistência interna, ela tem uma força eletromotriz de 6, uma resistência interna de 1,5. Então vou colocar aqui também. É conectado a um motor que apresenta uma força contra a eletromotriz de 5 volts. E uma resistência interna, né? Que não, uma resistência interna, tá certo? Perdão, tem alguém chamando aqui. Motriz, continuando aí, né? Uma resistência de meio. Isso daqui é de meio ohms. Veja o esquema a seguir, que representa o circuito. Está aqui, é uma bateria e um motor, só isso. Determine a corrente elétrica que flui pelo circuito, a tensão aplicada no motor. Essa tensão aplicada no motor é o mesmo que perguntar qual foi a tensão fornecida, né, pelo gerador. É o mesmo que perguntar isso aqui, ó. E a potência útil do motor, tá certo? A potência que ele utilizou aí. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Bem, eu tenho aqui um total de 6 volts e tenho um consumindo aqui 5 volts. Está sobrando, na verdade, 1 volt só. Né? Isso aqui é a sobra. Né? Eu tenho 6 volts que estão sendo produzidos, gerados, menos 5 que estão sendo consumidos de cara. Eu tenho 1 volt aqui sobrando. Quem está consumindo esse 1 volt? Quem está consumindo esse 1 volt é a resistência interna da bateria e a resistência interna do motor. Então, se você pegar aí, qual que é a resistência total? A resistência interna, né, total, né? Tá todo mundo em série, não tem ninguém em paralelo, a corrente que sai do gerador aqui, ó, né, que sai do polo positivo, né? A corrente que sai aqui, ela passa no motor, é essa corrente que eu estou querendo calcular, e bonitinho aqui até voltar para a minha bateria. Tá todo mundo em série. Então, se eu for calcular a resistência aqui, vai dar 1,5, certo? Mais meio. Então, a resistência total aqui, ó, é uma resistência de 2 ohms. Pegando todas as resistências aqui, ó, certo? Aí eu jogo VRI. É uma forma de resolver, tá? Eu jogo VRI aqui na fórmulazinha. Vou até colocar um Rzinho minúsculo. Você vê que agora eu já sei quanto que o gerador gerou, já sei quanto que o motor consumiu. Eu sei que as outras resistências consumiram 1 volt, né? Então elas consumiram 1 volt. Elas quem? As duas juntas, né? Aí eu calculei a total. Aí minha corrente aqui vai dar meio. Meio ampere. Essa é a minha resistência, minha corrente total, a corrente do circuito. É a corrente do circuito, né? Sobraram 1 volt aqui. Então essa é a correntezinha letra A. Tudo bem? Dúvidas? Eu olhei quanto que sobrou de voltagem e sobrou para quem? Para as resistências consumirem. Eu joguei o VRI para calcular essa corrente. Beleza? Então, letra A. Corrente elétrica que flui aí. A tensão aplicada no motor. Né? Bem, eu teria que saber qual foi a tensão que essa resistênciazinha aqui consumiu. Mas só para não ficar tendencioso resolvendo só do meu jeito aqui, eu posso pegar a equação do gerador, né? Tem que ensinar desse jeito também, né? Que é o que? A voltagem total menos a força eletromotriz que foi gerada aqui, menos o que ela perdeu com a resistência interna que ela tem aí.
Então, se você for usar essa aqui, que é a equação do gerador, a famosa equação do gerador, você vai ter a voltagem que foi aplicada no motor. Por quê? É a voltagem que conseguir sair de. Não é 6, né? É que consegue sair de dentro da bateria, né? A 6 é a 100%, né? Seria o ideal. E consegue ir para o motor. Então é essa voltagem aqui, ó. É o V fornecido pelo gerador, como eu coloquei ali. Que é a força eletromotriz, que é 6. Resistência, que é 1,5, né? Que é a do gerador. Vezes a corrente, que é meio, né? Então a voltagem vai ser 6, né, menos 0,75. Ó. Então a voltagem vai dar 5,25 volts. Tá certo? Essa foi a voltagem que a bateria conseguiu fornecer. Então esse 0, só um parêntese aqui, tá? Literalmente, ó. Esse 0,75 volts aqui, ó, foram desperdiçados, entre aspas, né, consumidos pela resistência interna. Essa era uma energia que foi consumida pela resistência interna. Tá certo? Então seria a letra B. Dúvidas, galera? É só falar, por favor. Vou passar mais exercícios nesse nível para vocês aí. Ou no nível superior, né? Para ficar mais bacana, mais emocionante. Vou voltar aqui nas minhas. Que eu, por enquanto, só se for na próxima aula daqui a pouco, que eu vou falar sobre capacitores. Agora, eu não estou querendo falar sobre capacitores, não. Beleza? Então tá aí. Agora eu quero a letra C, que é a potência útil do motor. Potência útil do motor. Né? O que, que eu faço? É potência útil do motor. Ô, Carlos, Fala, eu amigão. lembro que você explicou o que era potência útil, mas aí se for falar da potência da resistência interna, aí tem outro nome? Tem a potência da resistência interna seria potência dissipada. Ah, tá, beleza. Dissipada. Deixa eu aproveitar e calcular aqui. Essa potência aqui, ela seria a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Essa é a potência dissipada, tá? Ah, A sim, mas potência, pode usar PV, não entre pode? aspas, gasta. Se fosse para achar quanto que ela gastou, né? Quanto que a resistência interna ela gastou. Então seria a resistência de meio, né? Vezes a corrente, que também é meio, né? Ao quadrado. Então a gente descobriu uma potênciazinha aqui que foi consumida, que foi gasta. A potência fornecida foi essa daqui, ó. Se você pegar lá V vezes I, foi a potência fornecida. 5,25 é uma outra maneira de resolver também, né? Aproveitando o gancho da sua pergunta aí. Vezes meio, que é a corrente. Então isso aqui vai dar uma potência que foi fornecida pela bateria, uma potência fornecida pela bateria de quanto? Vai dar 2,5, 2,62 e uns quebradinhos que arredondando, né? Watts. Esse aqui seria que foi consumido, foi fornecido, perdão. Ô, Carlos, se Fala. quisesse usar a fórmula do PV para dissipar, aí era só fazer com a voltagem 0,25, né? A voltagem de 0,25. Não, né? Eu acho que tá errado, né? É, Deixa eu conferir aqui. É... Só finalizar o raciocínio aqui, porque eu comecei a fazer uma continha aqui e parei, né? Se tá a gente bom. for fazer essa continha aqui, ó, vai dar 0,5 vezes 0,5 ao quadrado, tá? Vai dar 0,100 watts. Então deixa eu organizar as coisas aqui. Aqui foi uma potência que eu acabei de achar.
Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando ali. Que é uma potência que foi gasta, pegando o gancho da sua pergunta lá, foi uma potência que foi gasta. 0,100 e 0,125 watts aí. Isso aqui foi dissipado, gasto, entre aspas, né? Eu sei para onde foi. Então eu tenho quanto foi fornecido e tem quanto que foi gasto. Então o que sobrou para ser útil ou utilizada, né? Útil pelo motor. O que sobrou para o motor? Uai, forneceram 5, perdão, o 2,625 watts. Só que a resistência interna do próprio motor gastou 0,125. E aí a potência utilizada pelo motor, que sobrou para ele, foi de 2,5. Tirando aí, né? 2,5. Tá certo? Tem como achar direto, tá, gente? Eu só aproveitei o gancho ali para mostrar que há um gasto na resistência interna. É para isso que ela serve, só para atrapalhar um pouquinho, gastar energia. Teve um consumo, um fornecimento aqui total de que saiu daqui, saíram 2,625 watts da bateria, chegaram aqui no motor esses 2,625 ali, porque não tem ninguém no meio do caminho. Só que a nossa resistência interna consumiu 0,125 watts. Então, na verdade, o que sobrou para o motor aí foi o 2,50. 2,5 aí. Beleza? Tem como calcular direto? Tem. Tem como calcular direto. É, é só você pegar a voltagem, a força contra-eletromotriz, que é o que eu preciso fornecer de qualquer jeito para ele aqui. Ah, mas a bateria forneceu, Carlos, 5,25 volts. Talvez está relacionado com a sua última pergunta aí, Arthur. A forneceu 5,25. É, mas se você olhar, a nossa bateria, a nossa resistência interna, ela gastou. Ela gastou. Gastou 0,25 volts disso aqui. Ó. Por quê? Porque o motor precisa só de 5. Só que eu tive que fornecer um pouco mais, né? Porque eu sei que tinha um vilão lá que vai gastar minha energia, né? Então, senhor, cara, mas aí, como é que eu faço? Como é que eu faço que para saber qual que é a potência útil do motor, você pega a força contra a eletromotriz dele, que é o Ezinho aqui, vezes a corrente, né? Então, essa potência útil seria o 5 vezes a potência que é a corrente, perdão, que é meio. Então daria uma potência útil, lógico que é mais fácil, né? De 2,5. Eu só aproveitei o gancho lá, tá? 2,5. Você pegou o que realmente isso aqui é fácil de confundir, tá? Então qualquer coisa vocês me falam aí. Por que eu falo que é fácil de confundir? Porque a bateria está fornecendo mais, né? Se você usar essa voltagem que você acha a potência que foi fornecida, né? Mas não acha que foi utilizada. Por quê? Porque a minha resistência interna aqui, ela gastou um pouco, ó. Tanto que abrindo um parênteses aqui, se você quisesse, não sei se foi isso que você me perguntou, Arthur, ó, quisesse usar o VRI para resistência interna, só para saber quanto que ela gastou, ia dar certinho também, que você ia pegar a voltagem que sobrou para ela, foi 0,25 vezes a corrente que é meio, ó. Então aqui daria Ah, aquela tá. Era potênciazinha isso lá, ó. mesmo. Essa aqui, ó. Ia dar aquela potênciazinha lá que ela conseguiu roubar ali um tiquinho, ó, 125 watts. Você acha os valores de várias formas, tá, gente? Várias formas. Por isso que eu acho que a teoria aqui é o mais importante. Entender o que você está calculando, tá? Tá, dá para soltar um português aqui errado aqui. Dá para pegar, memorizar, decorar umas formas e me salvar desse negócio, Carlos? Que eu não vou ser físico nem engenheiro? Claro que você dá, mas eu estou te mostrando um caminho menos doloroso, não? Digamos assim, né? Menos sofrido, ter que ficar
memorizando vários tipos de exercício. Ah, isso aqui a gente resolve assim, ó. Porque ou você pega a teoriazinha aqui que no início você pode achar mais estranho, mas acabou, você vai ter uma vida tranquila aqui, ou você vai ter que morrer de fazer todos os exercícios aí para você pegar, né, memorizar aí, pegar, ah, isso aqui faz assim assado. Porque você viu que tem várias fórmulas de bater, ó, de potência, principalmente potência, que o Enem ama cobrar potência. Então tem várias formas de você calcular potência, olha só, né? Aqui, ó, várias fórmulas, né? Nó, dá para confundir. Várias maneiras de calcular potência. E se você souber um pouquinho da teoria ali, ó, você sabe exatamente o que você está calculando. Aqui eu estava calculando. Geralmente a potência dissipada, e na maioria dos livros de física, eu não estou lembrando exatamente agora como é que deve estar assim no livro de vocês também, chama essa daqui como sendo potência dissipada. Tá certo. Porque quem está dissipando? O Rzinho, vezes I ao quadrado. É o Rzinho que está dissipando. Toda a potência que vem com R, ela é dissipada, porque ele está consumindo energia. Está mostrando aqui. Mas vocês viram que eu achei o mesmo valor usando o V vezes I? Ou seja, a fórmula geral de potência também dá para calcular a potência dissipada. É por isso que às vezes confunde um pouquinho aí, né? Dá. Só você prestar atenção qual V que você está usando que você vai fazer. Aqui tem menos possibilidade de erro, né? Porque você está pegando a resistência do motor e a corrente total que você calculou lá. Você errar aqui é mais difícil, tá? Agora aqui você tem que entender que V é esse. Tem tanto V aqui, 6V, 5V, tem o V que foi fornecido pelo gerador, né? O que mais tem aqui é isso. É, potência, tem várias, né? Potência que foi fornecida pelo gerador, potência que foi consumida pela resistência interna do motor, potência útil. Então, a teoriazinha aí que pega um pouquinho mais, tá certo? Tranquilos aí? Equação do gerador, né? Vocês viram que tinha como resolver, tá certo? Dúvidas aí, galera? Tudo beleza? Eu consegui entender, Carlos. Bacana, então. O jeito mais simples de resolver isso aqui, tá? Só pra, depois que eu falei bastante coisa aí, posso apagar? Pode, né? A forma mais simples de resolver isso aí, opa, nada a ver, né? É só para indicar aqui, tá? Porque na hora que eu pedi para poder entregar lá, foram poucos que me entregaram, hein? A forma mais simples de resolver isso aqui seria o seguinte: ou uma das maneiras, né, de resolver, simples é complicado, corrente. Bem, você poderia ter calculado a corrente usando fórmula, né? Mas talvez não seja dificuldade para vocês. Eu não gostaria que fosse essa questão aqui, ó, 0,5. Tá todo mundo em série, né? Então tá fácil você saber que a resistência equivalente só tem resistência interna, não tem nenhuma externa. É 2, né? Somando as duas aí. A voltagem que sobrou aí para a resistência, vou chamar ela de Rzinho. A que sobrou é a de 6 menos 5, tá? Sobraram 1 volt. Então, se você joga em VRI, automaticamente você acha a corrente. 1 volt com Rzinho que tem lá que é 2 vezes a corrente. Então, uma corrente de 0,5 amperes. Não esqueça a unidade. Eu notei que muita gente está esquecendo a unidade na hora de responder, tá? Aí eu matei a letra A. A B, a tensão aplicada no motor. Equação do gerador. Você pega o total menos o que está sendo perdido. Agora que você já sabe qual que é a resistência. Tá certo? Então isso daqui bacana. Já resolvia. Potência útil do motor. Útil, utilizada por ele. Então você pega a força eletromotriz dele vezes a corrente. Pronto.
Você matava a questão também, tá? Agora, se perguntar qual foi a potência fornecida, aí você tem que usar o V fornecido pelo gerador, né? Se perguntar a potência dissipada, ele vai ter que falar por qual resistência que você quer saber. Qual resistência interna que você quer saber, né? Você quer saber que foi dissipada dentro do gerador ou você quer saber que foi dissipada aqui pelo motor, né? Então acho que o mais difícil, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a corrente. E aí prestar atenção. Ah, qual foi a potência gerada pelo gerador? Ainda poderia ter perguntado isso, ó. Aí você vai usar. Tá vendo que quem manda, gente, é o V que você usa, ó. Ah, qual foi que foi gerada pelo gerador? Ué, a teórica 100% foi essa daqui. Mas ela não foi fornecida. Só uma porcentagem aqui que foi fornecida. Essa daqui foi a fornecida, né? Fornecida. Qual foi dissipada? Essa daqui. Ela serve para calcular a dissipada tanto pelo gerador quanto a do receptor. Então quem manda é o Ezinho que você vai usar aqui, ó. A voltagem que você vai usar aqui, ó. Tá? Essa daí. Essa daqui foi a Arthur Lopes. Tá me ouvindo já? Essa daqui foi a fornecida. Essa daqui é a que eu preciso, né? Foi a que ele perguntou, a potência útil. Potência útil. Beleza? Tranquilos? Então, muito cuidado com potência aí. Tá? Que vocês viram aí como é que é, né? Beleza? Agora é um para vocês, né? Por isso que eu fiz questão de voltar aí, dar uma recapitulada aí, como resolver isso aí. Tá? Agora eu vou passar um para vocês aqui resolverem. Um pouquinho antes aí, ó. Só fazer uns comentários, umas considerações aqui antes, tá? Como é que nós estamos aqui? Tá razoável de tempo. A figura mostra um motorzinho aí, ou seja, um receptor, né? De corrente contínua alimentado por duas pilhas alcalinas, pilhas comuns, ligadas em série, ok? Ótimo. Então já deu a dica aí. Cada uma com força eletromotriz e uma resistência interna iguais a. Só vou fazer um comentário que falou que elas estão sendo ligadas, elas foram ligadas em série. Então, cada uma delas tem força eletromotriz de 1,5 volts, é a pilha comum de 1,5 volts, e resistência de 0,15. Mas elas foram ligadas, tá, em série. Tá? Ou seja, alguém veio aqui, pegou aqui polo positivo, polo negativo, eu vou fazer ele reto. Veio aqui, tá, aqui tá encostando, beleza? Foi lá e fez essa ligação aqui, ó. Basicamente ele fez isso aqui, aí tira o fiozinho daqui e o fiozinho daqui, né? Polo positivo aqui. Aqui deu negativo com positivo, para mostrar que está ligado direitinho. E aqui finalizou com negativo. Então esse aqui é o fio que está negativo e esse aqui é o fio positivo. As duas têm força eletromotriz de 1,5 volts. 1,5 volts. Certo? E as duas têm resistência de 0,15 ohms. 0,15 ohms. Também está em série, tudo em série. Beleza, a força contra-eletromotriz do receptor, né? E a resistência interna do motor valem 2 e resistência interna 0,2, respectivamente. Faça o esquema do circuito elétrico dessa montagem e explicar os tipos de transformações de energia envolvidas aí. A energia química virando energia elétrica virando movimento, essas coisas que você está querendo ouvir aí. B.
Calcular a diferença potencial entre os terminais da associação da bateria, né? E a DDP entre os terminais do motorzinho. Ou seja, eu quero saber qual que é a voltagem final da bateria, que ela consegue entregar, que ela consegue fornecer, e qual que é a DDP, a diferença potencial, os volts, né? Os volts, é um jeito bonitinho de perguntar, volts, nos terminais do motorzinho, ou seja, quanto que chega para ele. Ele quer saber, na verdade, tem o V final da bateria, que é o V que a bateria está fornecendo, né? Calcular a DDP entre os terminais da associação de pilha e a DDP entre os terminais. Então ele quer saber qual que é a DDP das pilhas. Aqui ficou muito claro para mim não, tá? Mas pela experiência essa DDP que ele está perguntando, essa associação aí deu uma força eletromotriz ainda maior do que a de cada uma, pelo jeito que eu associei aqui. Só que eu tenho resistência interna, então quando eu vou fornecer, então não é bem o final, o fornecer que ele quer não. Ele quer, o fornecer é o que vai chegar aqui para o motor, tá certo? Quanto que vai chegar aqui para o motor? Né? Aí sim é o que ele vai conseguir fornecer. Essa DDP na associação de pilhas aqui é o 100%. É o que é gerado, o ideal, né? Energia gerada. Beleza? Então, vai ficar por conta de vocês. Como é que faz essa última parada aqui? Eu vou recapitular aqui. Então, surgiu a perguntinha, mas e aí? Quantas forças eletromotrizes que eu tenho? Bem, tá, eu tenho duas, que são duas pilhas. Mas como foram ligadas em série, eu somo as duas voltagens, né? As duas forças eletromotrizes. Consequentemente, também vou ter que somar depois as resistências, né? Mas aí eu tenho, na verdade, uma força resultante, que é uma força eletromotriz resultante. Então, eu tenho uma força eletromotriz e uma força eletromotriz resultante. E eu tenho uma força contra a eletromotriz. Então, dá para usar aquela fórmulazinha lá, de pegar as forças eletromotriz, tirar as forças contra a eletromotriz, pegar a resistência externa equivalente, se tiver, e somar com a resistência interna equivalente. Porque não tem Rzão, né? Não tem Rzão aqui não. Beleza? Então assim, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei, só para responder uma perguntinha aí, a edição não ficou legal não. Aí eu vou até destacar aqui, poderia ser dessa forma aqui, ó, representação. Né, eu colocar um do lado do outro, importante só tem eles aqui no circuito, só para delimitar. Mas só o fato de eu ter colocado, vamos destacar aqui, ó, polo positivo aqui, saindo uma correntezinha. Aí a corrente, tudo bem, bonitinha, andando aqui. Chega aqui, ela entra. Não, aqui tá ligado, até tem que ligar o contrário aqui, ó. Tem que ter um polo. Ou tem que chegar aqui no mesmo polo que chegou lá. Então vou até diminuir aqui, ó. Tá? Tem que chegar no mesmo polo aqui, ó. Não quer. Tem que chegar no mesmo polo. Então esse aqui que é o polo. Calma. Esse aqui que é o polo maior, ó. Tá certo? E esse aqui é o menorzinho. Eu vou refazer esse desenho aqui, que fica melhor, né? Então tá aí, ó. Agora corrigido aí, né? O polo positivo aqui, ó, do gerador tem que ficar do mesmo lado do polo positivo do receptor. Aqui embaixo é o receptor, lá em cima é o gerador. Eu fui aqui na sugestão, né? Aí o jeito certo de ligar a geradores na função de gerador é aqui, ó, positivo, negativo, negativo. Para ligar gerador e receptor, identificar quem que é gerador e quem que é receptor, é quando coincide, ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Por quê? Quando eu fui colocar aqui a corrente, eu vi que eu estava fazendo bobagem aqui, ó. Corrente sai do positivo, está saindo com alta energia. Entra aqui, bacana, aí ela sai na onde? No polo de menor energia. Então quer dizer que ela consumiu. Se ela chega aqui no polo, nesse polo aqui que é como se fosse 2 volts, e aqui 0 volts,
Então a corrente entra em 2 e sai em 0. Então ela perdeu energia. E aqui não, ela entra em 0 volts. Quando ela chegar aqui, ó, é só olhar a sequência, ó. Ela entra em 0 e sai na onde? Em 3 volts. Então ela sai com mais energia. Ela chega do lado direito aqui com 0 e sai do lado esquerdo aqui com 3. Quando ela está vindo aqui, ela está com 3 de energia. Então ela está com maior energia. Então ela ganhou energia aqui no gerador, ótimo, é o que eu estava esperando. E aqui ela caiu do 2 para o 0. Então ela perdeu energia. Beleza? Aí na próxima aula a gente corrige isso aí. Tranquilo? Então falou, galera.